Imagine um cenário de humilhação e desespero, onde o marido coloca sua amante dentro de casa, certo de que a esposa, sem saída, teria que aceitar. Mas o que ele não esperava era a força e inteligência dela, que o levaram a se ajoelhar, implorando perdão. Uma história de vingança que vai surpreender você. Ana acordou naquela manhã com a mesma sensação de vazio que a acompanhava há anos. A rotina era um peso que ela carregava silenciosamente, enquanto Raul parecia viver em um universo paralelo, onde ela era apenas uma sombra. Preparava o café, arrumava a casa e tentava ignorar as constantes mensagens que ele recebia no celular, sempre escondido atrás de um sorriso sarcástico. Aquela terça-feira parecia comum, até que a porta se abriu com um estrondo inesperado. Raul entrou acompanhado de uma mulher alta, cabelos impecavelmente lisos e uma bolsa de marca, que Ana sabia ser mais cara do que qualquer coisa que ela tivesse em seu guarda-roupa. Esta é Kelly, minha amiga. Ela vai passar uns dias conosco, anunciou Raul, como se fosse algo trivial. Ana congelou. Os olhos de Kelly examinaram de cima a baixo, com uma mistura de superioridade e piedade que queimou a alma de Ana. Amiga? Ana tentou esconder o tom de incredulidade, mas sua voz saiu trêmula. Raul, podemos conversar? Ele suspirou, impaciente, e seguiu para o quarto, gesticulando para que ela o seguisse. Assim que fecharam a porta, Ana explodiu. Quem é ela? Como você tem coragem de trazê-la para nossa casa? Nossa casa? Raul riu, um riso frio que fez Ana estremecer. Tudo aqui é meu, Ana. Não se esqueça disso. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era a primeira vez que ele a fazia se sentir insignificante, mas trazer a amante para dentro de casa era um golpe baixo até mesmo para ele. Isso é humilhante, disse Ana, lutando para segurar as lágrimas. Humilhante? Raul cruzou os braços. O que é humilhante é você reclamar da única coisa que te peço, que aceite as coisas como são. Ele saiu do quarto antes que Ana pudesse responder. Na sala, Kelly folheava uma revista, completamente alheia à tensão que pairava no ar. Ana passou o resto do dia em silêncio, observando os dois trocarem olhares e sorrisos. A cada risada, uma parte dela morria. Sentia-se invisível, presa em um casamento que agora era uma prisão emocional. À noite, enquanto Raul dormia, Ana desceu para a cozinha. O relógio marcava 2 horas da manhã, e o silêncio da casa parecia gritar seus medos e frustrações. Sentada à mesa, ela deixou as lágrimas caírem livremente. O que eu faço? Murmurou para si mesma. Era a primeira vez em anos que Ana questionava sua situação. O conformismo que havia mantido naquele casamento começava a se dissolver, substituído por uma faísca de raiva. Na manhã seguinte, Kelly se ofereceu para ajudar no café da manhã. Não precisa, respondeu Ana, seca. Quero ser útil. Além disso, Raul me disse que você deve estar cansada de cuidar de tudo sozinha. Ana encarou Kelly, tentando decifrar se aquilo era uma provocação ou uma tentativa de ser gentil. Independentemente da intenção, aquelas palavras a atingiram como um tapa. Não se preocupe comigo, respondeu Ana, enquanto cortava o pão com força demais, quase rasgando a faca contra a tábua. Nos dias que se seguiram, a presença de Kelly na casa se tornou insuportável. Ela ocupava o espaço com naturalidade, como se fosse a dona do lugar. Raul parecia adorá-la, e cada gesto dele em direção a Kelly era uma punhalada no coração de Ana. Uma noite, após um jantar constrangedor, Ana tomou coragem e confrontou Raul novamente. Eu quero que ela vá embora. E eu quero que você pare de reclamar, respondeu Raul, indiferente. Kelly não vai a lugar nenhum. Ana sentiu o sangue ferver. Pela primeira vez, seu olhar encontrou o dele sem medo. Você vai se arrepender disso, Raul, disse ela, com uma firmeza que a surpreendeu. Ele riu, debochado. Você não faria nada. Você é fraca demais para me enfrentar. Mas naquele momento, algo mudou dentro de Ana. Pela primeira vez, ela percebeu que não precisava ser fraca. Ao subir para o quarto,
decidiu que não deixaria aquela situação continuar. Ela não sabia como, mas algo dentro dela começava a gritar por mudança. Aquela noite seria o início de sua transformação. E Raul ainda descobriria o erro que havia cometido ao subestimar sua força. O silêncio do amanhecer parecia carregar um peso maior naquela casa. Ana, com os olhos fundos de uma noite mal dormida, preparava o café da manhã. O cheiro de pão torrado e café fresco inundava a cozinha, mas não conseguia mascarar o desconforto que preenchia o ambiente. Raul e Kelly desceram juntos, rindo de algo que Ana não se preocupou em perguntar. Ana, você deveria tentar relaxar um pouco, disse Raul, enquanto se servia de café. Essa cara de tristeza não ajuda ninguém. Ana respirou fundo. Cada palavra de Raul era como uma faca girando em uma ferida que ele mesmo havia causado. Talvez eu relaxe quando a sua amiga for embora, respondeu ela, olhando diretamente para ele. Kelly deu uma risadinha, mas Raul ignorou, como sempre fazia. Para ele, Ana era apenas um detalhe que podia ser facilmente ignorado. Depois que eles saíram para um almoço juntos, Ana ficou sozinha na casa. Caminhou pelo corredor vazio, sentindo a solidão de forma mais intensa do que nunca. Sabia que continuar ali era insustentável, mas fugir parecia impossível. Raul controlava tudo, as contas bancárias, as conexões sociais e até mesmo seus documentos, que estavam trancados no cofre do escritório. Sentada na cama, Ana lembrou-se da conversa que teve com sua melhor amiga, Júlia, meses atrás. Você não merece viver assim, Ana. Tem que sair dessa. E ir para onde? Com que dinheiro? Havia respondido Ana na época, sem forças para imaginar uma saída. Agora, essas palavras voltavam como um eco, mas com uma força diferente. Não era mais uma simples conversa, era um chamado para a ação. Ana sabia que precisava reagir, mas cada opção parecia mais assustadora do que a anterior. Decidida a tentar ao menos entender suas possibilidades, ela procurou Júlia naquela mesma tarde. Era um risco, pois Raul não aprovava que ela tivesse amizades que ele não controlava, mas Ana sabia que precisava de ajuda. Você fez bem em vir aqui, Ana, disse Júlia, enquanto colocava uma xícara de chá na frente dela. Eu sempre disse que você não estava sozinha. Mas eu me sinto sozinha, confessou Ana, com a voz embargada. Ele controla tudo. Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Você tem a mim, respondeu Júlia, segurando as mãos de Ana. E isso é um começo. Por um momento, Ana sentiu um fio de esperança. Mas logo a realidade voltou com força total. Raul não deixaria que ela saísse daquela casa sem consequências. E se ele me encontrar? Ele vai destruir minha vida, disse Ana, com os olhos fixos na xícara de chá. A sua vida já está destruída, amiga, retrucou Júlia, com firmeza. A diferença é que agora você tem a chance de reconstruí-la. Ana passou o resto da tarde discutindo possibilidades com Júlia. Elas falaram sobre abrigos para mulheres, trabalhos temporários e até a possibilidade de Ana pegar suas economias escondidas. Mas todas essas opções vinham acompanhadas de riscos que a faziam hesitar. Quando voltou para casa, encontrou Raul e Kelly no sofá, assistindo a um filme e compartilhando uma taça de vinho. O sorriso deles era insuportável, mas Ana tentou ignorar. Onde você estava? Perguntou Raul, com os olhos semicerrados. Fui ver Júlia, respondeu Ana, desafiando o olhar dele pela primeira vez em muito tempo. Raul riu. Júlia? Aquela sua amiga metida justiceira? Boa sorte tentando mudar sua vida com os conselhos dela. Ana não respondeu. Subiu para o quarto, mas não foi para dormir. Sentou-se à escrivaninha e começou a escrever em um caderno que tinha guardado no fundo da gaveta. Era um plano, ainda confuso, mas começava a tomar forma. Raul podia controlar as contas bancárias, mas não podia controlar a determinação que começava a crescer dentro dela. Naquela noite, Ana percebeu que fugir não era apenas uma opção, era a única saída. A questão era como. Quando fechou o caderno,
Olhou para o espelho e viu algo diferente. Não era mais a mulher assustada que se escondia das decisões. Era alguém que estava se preparando para enfrentar seus próprios medos. Ele acha que eu sou fraca, murmurou Ana para si mesma. Mas ele ainda não sabe do que eu sou capaz. E pela primeira vez em anos, Ana dormiu com a certeza de que algo estava prestes a mudar. O som do telefone vibrando no criado mudo acordou Ana. Ainda era cedo, mas algo dentro dela fez atender. Alô? Disse ela, a voz ainda rouca de sono. Ana, sou eu, Júlia. Precisamos conversar. Descobri algo que você precisa saber. Ana sentou-se na cama, já sentindo a urgência na voz da amiga. O que foi? Não posso falar por telefone. Me encontre no café perto da praça em 1 hora. Ana sabia que Júlia não dramatizava sem motivo. Assim que Raul saiu com Kelly para a academia, um ritual que ambos faziam para exibir sua relação, Ana aproveitou a chance e saiu sem dizer nada. No café, Júlia já esperava, o rosto marcado por uma expressão grave. O que aconteceu? Perguntou Ana, sentando-se à mesa. Júlia puxou um envelope pardo de sua bolsa e o entregou para Ana. Eu estava investigando algumas coisas sobre o Raul. Uma amiga minha trabalha em um banco onde ele tem contas. Isso aqui veio dela. Ana abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia extratos bancários, comprovantes de transferências e até documentos de compra de imóveis. O nome de Kelly aparecia em várias transações, mas não era só isso. Havia também outras mulheres, outras transferências, outros luxos que Raul bancava. Ele está gastando dinheiro com várias mulheres, Ana. Muito dinheiro. Mais do que qualquer pessoa normal gastaria. Ana olhou para os papéis, a raiva crescendo dentro dela como uma chama descontrolada. Ele sempre dizia que não tínhamos dinheiro suficiente para eu fazer um curso ou comprar algo para mim, sussurrou ela, com a voz trêmula de indignação. Júlia segurou a mão dela com firmeza. Isso não é tudo. Ele também tem negócios suspeitos. Parece que está envolvido em algo ilegal. Como assim? Lavagem de dinheiro, talvez. Não tenho certeza, mas a quantidade de transações que ele faz para contas no exterior é muito suspeita. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Além de humilhá-la, Raul estava envolvido em algo que poderia colocá-la em perigo. Eu sabia que ele era um canalha, mas isso é muito pior. É por isso que você precisa agir rápido, Ana. Se ele perceber que você sabe disso, pode ser perigoso. Ana respirou fundo, tentando absorver todas as informações. Ela precisava ser inteligente, cautelosa. Eu preciso de provas concretas para usar contra ele. Algo que o impeça de me perseguir quando eu sair dessa casa. Vamos encontrar, Ana. Eu vou te ajudar. De volta à casa, Ana fingiu que nada havia mudado. Mas por dentro, estava formulando um plano. Durante o jantar, ela observou Raul como nunca antes, procurando qualquer pista, qualquer fraqueza. Você está muito quieta hoje, Ana, disse ele, cortando seu bife com precisão quase cirúrgica. Apenas pensando na vida, respondeu ela, com um leve sorriso que o desarmou por um momento. Nos dias seguintes, Ana começou a vasculhar o escritório de Raul sempre que ele saía. No início, encontrou apenas papéis sem importância, mas um dia, ao abrir uma gaveta trancada com a chave que pegou escondida, encontrou um pendrive. Com o coração acelerado, Ana levou o pendrive até o quarto e conectou ao notebook que Júlia havia lhe emprestado. Dentro, havia pastas com nomes de projetos empresariais, contratos e planilhas de pagamentos. Uma pasta, em particular, chamou sua atenção, confidencial. Ao abri-la, encontrou e-mails trocados entre Raul e seus comparsas. As mensagens eram diretas, falando de negócios ilegais, e até faziam referência a Kelly, como intermediária em algumas transações. Ana leu tudo com atenção, sentindo uma mistura de medo e alívio. Era exatamente o que precisava.
Naquela noite, Raul voltou tarde, cheirando a álcool. Ele não percebeu que Ana estava acordada, sentada no sofá, olhando para ele com um olhar que ele nunca havia visto antes. O que foi? Algum problema? Perguntou ele, com desdém. Nenhum problema. Apenas pensando na vida, e nas escolhas que fazemos. Raul riu, achando que ela estava apenas se fazendo de dramática. Mas Ana sabia que as cartas estavam começando a virar. Com as provas em mãos, ela tinha uma arma poderosa. Raul não fazia ideia de que, em silêncio, Ana estava se preparando para derrubá-lo. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que o poder estava, finalmente, em suas mãos. Nos dias seguintes, Ana viveu como uma espiã em sua própria casa. Cada movimento de Raul era analisado, cada palavra pesada. Enquanto isso, ela se dedicava a organizar as provas que reuniu. O pendrive era sua peça mais importante, mas ela precisava garantir que tudo estivesse seguro. Júlia, preciso de um favor, disse Ana durante um encontro discreto no estacionamento de um shopping. Claro, Ana. O que você precisa? Respondeu a amiga, sempre disposta a ajudar. Ana entregou o pendrive, junto com cópias impressas de alguns documentos. Quero que você guarde isso em um lugar seguro. Se algo acontecer comigo, leve isso para as autoridades. Júlia hesitou, mas assentiu com seriedade. Você confia mesmo em mim para isso? Não tenho ninguém além de você. Se eu falhar, essas provas precisam vir à tona. De volta à casa, Ana começou a planejar os próximos passos. Ela precisava de aliados, e sabia exatamente onde procurar. Na manhã seguinte, Ana foi até o escritório de Daniela, uma antiga colega da faculdade de Direito que trabalhava como advogada. As duas não se falavam há anos, mas Ana sabia que Daniela era competente e discreta. Preciso da sua ajuda, Daniela, disse Ana, sentando-se na poltrona de couro marrom. Daniela cruzou os braços, analisando o rosto de Ana. Isso soa sério. O que está acontecendo? Ana explicou toda a situação, o controle financeiro, as traições, e agora, as provas de atividades ilegais. Eu preciso de um plano. Algo que me proteja e que destrua o Raul sem deixar brechas para ele me perseguir depois. Daniela respirou fundo, absorvendo as informações. Primeiro, você precisa garantir sua segurança. Não volte para casa sem um backup. Encontre um lugar seguro para ficar. Segundo, vamos preparar uma denúncia. Essas provas precisam ser organizadas e enviadas para as autoridades no momento certo. E quanto a mim? Ele controla todo o dinheiro. Não tenho para onde ir. Vamos cuidar disso também. Podemos entrar com uma ordem judicial para congelar as contas conjuntas. Ele não poderá te prejudicar sem se afetar também. Ana sentiu uma ponta de esperança crescer dentro dela. Obrigada, Daniela. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Nos dias seguintes, Ana começou a colocar o plano em ação. Ela abriu uma conta bancária separada em segredo, transferindo pequenas quantias do dinheiro que Raul lhe dava para despesas diárias. Não era muito, mas era um começo. Ao mesmo tempo, começou a gravar conversas em casa. Raul, confiante de que Ana jamais reagiria, não escondia seus comentários cruéis. Você deveria agradecer por eu te manter aqui, Ana. Sem mim, você não seria nada, ele dizia, enquanto Ana fingia não escutar. Cada palavra dele era registrada em seu celular. Uma noite, enquanto Raul dormia profundamente, Ana invadiu o celular dele. Usando uma senha que ele descuidadamente digitou na frente dela, acessou suas mensagens. A quantidade de provas que encontrou era assustadora. Fotos, mensagens comprometedoras, conversas com Kelly e outras mulheres. No dia seguinte, Ana compartilhou as informações com Daniela, que sorriu com um brilho de determinação nos olhos. Isso é ouro. Ele está tão confiante na própria impunidade que nem tenta esconder as coisas.
O próximo passo é derrubá-lo, disse Ana, com firmeza. Com essas provas, podemos levá-lo para o fundo do poço. Mas você precisa estar preparada para o impacto. Ele não vai cair sem lutar. Ana sabia que Daniela estava certa, mas dessa vez não sentiu medo. Sentiu uma força que não sabia que possuía. A primeira jogada de Ana foi confrontar Kelly, a amante que mais causava humilhação. Em um encontro inesperado no estacionamento da academia, Ana bloqueou o caminho de Kelly. Precisamos conversar, disse Ana, com um tom que não deixava espaço para recusas. Ana? O que você está fazendo aqui? Eu sei de tudo. Não apenas sobre você, mas sobre as outras. Sobre o dinheiro. Sobre os crimes. Kelly ficou pálida, claramente abalada. Eu não sei do que você está falando. Ah, sabe sim. E se você não quiser que seu nome seja arrastado junto, é melhor me ajudar. Kelly hesitou, mas Ana sabia que ela tinha algo a perder. O que você quer? Perguntou Kelly, derrotada. Informações. Quero tudo o que você sabe sobre os negócios do Raul. E rápido. Kelly concordou com um aceno, e Ana sabia que havia feito a primeira rachadura no mundo perfeito de Raul. De volta ao seu refúgio, Ana olhou para as provas que havia reunido. Sabia que estava mais perto do que nunca de destruir o homem que a oprimia por tanto tempo. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que a liberdade estava ao seu alcance. Era uma manhã fria, mas Ana sentia o calor de uma determinação que não conhecia. O dia da execução de seu plano finalmente havia chegado. Ela já não era a mulher submissa que suportava em silêncio os abusos e humilhações de Raul. Agora, era uma estrategista, pronta para jogar suas cartas. A primeira etapa era garantir que todos os envolvidos estivessem posicionados. Daniela, sua advogada, havia enviado as provas para o Ministério Público, enquanto Júlia estava preparada para divulgar as informações em redes sociais caso algo desse errado. Naquela manhã, Ana tomou um café com Kelly, agora sua informante relutante. Está tudo pronto? Ana perguntou, encarando a amante de Raul com frieza. Sim. Enviei as mensagens e fotos que ele me mandou. Isso vai destruí-lo, respondeu Kelly, com um olhar nervoso. Ótimo. Não se esqueça de que, se tentar me trair, tudo que você fez também será exposto. Kelly assentiu, resignada. À tarde, Ana colocou a parte mais arriscada do plano em ação, um confronto direto com Raul. Ela escolheu o momento cuidadosamente, sabendo que ele estaria relaxado e desprevenido. Quando ele entrou pela porta da sala, Ana já o aguardava, sentada no sofá, com um semblante calmo, quase frio. O que foi agora, Ana? Raul perguntou, impaciente, enquanto largava a maleta no chão. Nós precisamos conversar, ela respondeu, com um tom que fez Raul erguer uma sobrancelha. Se é sobre dinheiro, a resposta é não. Você já gasta demais. Ana sorriu, mas havia algo em seu olhar que fez Raul hesitar. Não é sobre dinheiro, Raul. É sobre as suas mentiras, suas traições e seus crimes. Raul congelou por um instante, mas rapidamente recuperou a postura. Do que você está falando? Não diga bobagens. Ana pegou o celular e apertou o play. A gravação de uma conversa comprometedora de Raul com um dos seus contatos corruptos encheu a sala. O que é isso? Ele perguntou, sua voz tremendo pela primeira vez. Isso, Raul, é só a ponta do iceberg. Tenho provas suficientes para acabar com sua reputação, seus negócios e sua liberdade. Raul avançou um passo na direção de Ana, mas ela se levantou, encarando-o com firmeza. Nem pense em tocar em mim, Raul. Já enviei tudo para o meu advogado e para a polícia. Se algo acontecer comigo, você estará acabado. Ele recuou, a raiva estampada em seu rosto. Você está blefando. Ana riu. Experimente e veja. Ah, e tem mais.
Kelly me contou sobre todas as outras mulheres. Parece que você não é tão discreto quanto pensa. Raul virou-se de costas, tentando controlar o turbilhão de emoções. Ele sabia que Ana não estava mentindo. Nos dias que se seguiram, Ana jogou a cartada final, uma reunião com os principais sócios de Raul. Por que nos chamou aqui, Ana? Perguntou um deles, enquanto ajustava os óculos. Tenho algo a mostrar que vocês vão querer ver, disse Ana, projetando em uma tela as provas dos esquemas ilegais de Raul. Os homens se entreolharam, incrédulos. Se essas informações se tornarem públicas, nossa empresa será destruída, disse um dos sócios. Por isso estou aqui. Vocês têm duas opções, afastar Raul e cortar qualquer vínculo com ele, ou assistir a tudo ir pelos ares. Sem alternativas, os sócios decidiram agir. Raul foi destituído de seu cargo no dia seguinte. Ana não parou por aí. As provas foram divulgadas em um site de notícias local, expondo as traições e os crimes de Raul. As redes sociais rapidamente pegaram fogo. Nos comentários, pessoas expressavam sua indignação, enquanto outras elogiavam a coragem de Ana. Ele foi ingênuo ao subestimar você, Ana, disse Daniela, com um sorriso satisfeito. Ele achava que eu era fraca. Agora, ele sabe o quanto estava errado. Raul, por outro lado, estava em queda livre. Kelly o abandonou, e os amigos que antes o bajulavam agora evitavam qualquer associação com ele. Naquela noite, Ana sentou-se sozinha na varanda de sua nova casa alugada, um lugar pequeno, mas acolhedor. Pela primeira vez em anos, sentiu uma paz verdadeira. Eu consegui, sussurrou para si mesma, olhando para o céu estrelado. E sabia que a partir dali, sua vida estava apenas começando. Raul estava desolado. Sua queda havia sido mais rápida do que ele jamais poderia imaginar. As manchetes estampavam seu rosto em escândalos, enquanto antigos aliados agora o evitavam como uma praga. No escritório, seus colegas desviavam o olhar e na rua, sussurros acompanhavam cada passo. Na manhã seguinte à divulgação das provas, ele se viu sozinho em sua ampla sala de estar. O eco do silêncio era ensurdecedor. Seus advogados haviam desistido do caso, afirmando que as evidências eram irrefutáveis. Nem mesmo sua fortuna poderia salvá-lo agora. Ao telefone, ele tentou falar com Kelly. Você sabia disso, Kelly? Como deixou isso acontecer? Sua voz tremia de raiva e desespero. Raul, eu não devo nada a você. E, sinceramente, você colheu o que plantou. Boa sorte lidando com isso sozinho. A linha ficou muda, deixando Raul atordoado. Ele jogou o celular contra a parede, um gesto de frustração que não aliviava o peso crescente em seus ombros. Enquanto isso, Ana vivia um momento de calmaria e reconstrução. Estava em sua nova casa, organizando uma estante de livros, quando recebeu uma mensagem de Júlia. Ele está entrando em colapso, dizia o texto, acompanhado de uma captura de tela de um fórum online onde as pessoas discutiam a queda de Raul. Ana apenas sorriu. Não era uma felicidade maldosa, mas a sensação de justiça finalmente alcançada. Daniela chegou logo em seguida para uma visita. Como se sente agora? Perguntou a advogada, sentando-se no sofá. Livre. Pela primeira vez em anos, sinto que tenho controle da minha vida. Daniela sorriu, mas havia um ar de preocupação em sua expressão. Ele vai tentar alguma coisa, Ana. Pessoas como Raul não aceitam perder sem lutar. Eu sei, mas ele já não tem mais armas contra mim. Tudo que ele poderia usar para me manipular foi tirado dele. Naquela noite, Raul tentou seu último recurso, uma visita inesperada a Ana. Ele bateu na porta com insistência, e quando ela abriu, ficou surpresa ao vê-lo. O que você quer, Raul? Perguntou, mantendo-se firme. Quero falar com você. Por favor. Ana hesitou, mas permitiu que ele entrasse, com a condição de que fosse rápido. Falar o quê? Que você se arrepende. Que sente muito.
Poupe-me disso, ela disse, cruzando os braços. Raul passou as mãos pelo rosto, mostrando um cansaço que Ana nunca havia visto antes. Você ganhou, Ana. Conseguiu destruir minha vida. Eu perdi tudo, meu emprego, meus amigos, minha reputação, até Kelly me deixou. Você se destruiu sozinho, Raul. Eu só mostrei ao mundo quem você realmente é. Ele suspirou, sentado à mesa, como se estivesse carregando o peso do mundo. Eu sei que errei com você. Sei que fui um péssimo marido. Mas, eu só queria pedir uma chance. Ana o encarou, incrédula. Uma chance? Você teve inúmeras chances enquanto eu sofria calada. Agora é tarde demais. Por favor, Ana. Eu posso mudar. Ela riu, mas era uma risada amarga. Mudar? Você teve anos para mudar, Raul. Mas não fez isso porque nunca achou que eu teria a coragem de reagir. Agora que perdeu tudo, quer voltar rastejando? Não, Raul. Meu tempo de fraqueza acabou. Ele ficou em silêncio, percebendo que suas palavras não tinham mais efeito sobre ela. Então é isso? Vai me deixar assim? Assim como você me deixou durante anos, respondeu Ana, abrindo a porta para que ele saísse. Raul hesitou, mas não tinha escolha. Saiu da casa com os ombros curvados, um homem quebrado. Naquela noite, Ana sentou-se em sua varanda novamente, olhando para as estrelas. Sentia-se aliviada, mas também reflexiva. Por mais que quisesse comemorar sua vitória, sabia que as marcas daquele relacionamento ainda levariam tempo para cicatrizar. Finalmente livre, murmurou para si mesma, enquanto uma brisa leve acariciava seu rosto. Agora, era o momento de recomeçar. E ela estava pronta para isso. Ana acordou cedo naquela manhã. O aroma do café fresco invadia sua nova casa. Enquanto preparava seu desjejum, sentia uma leveza, há muito esquecida. Porém, mesmo em sua liberdade recém-conquistada, um misto de emoções ainda a acompanhava. Pouco depois, o interfone tocou. Era Daniela. Ana, bom dia. Trouxe aquele relatório que você pediu, disse a advogada ao entrar. Obrigada, Dani. Você foi incrível durante todo esse processo. Não sei como teria conseguido sem sua ajuda. Daniela sorriu. Você é muito mais forte do que pensa, Ana. Mas agora é hora de focar em você. O que vem a seguir? Ana ficou pensativa. Ainda estou descobrindo. Depois de anos vivendo para agradar alguém que só me diminuía, sinto que preciso reaprender quem sou. E vai conseguir. Eu não tenho dúvidas disso. Enquanto Ana e Daniela conversavam, Raul também estava tendo um momento de reflexão. Sua vida estava em ruínas, mas, pela primeira vez, ele reconhecia sua culpa. Sentado em um pequeno apartamento que havia alugado depois de ser despejado da antiga casa, ele revisava mentalmente todas as decisões que o levaram até ali. Finalmente, decidiu que precisava falar novamente com Ana, não para tentar reconquistá-la, mas para pedir perdão. Pegou o telefone e hesitou antes de discar. Alô? Ana atendeu, surpresa. Ana, é o Raul. Sei que provavelmente não quer ouvir minha voz, mas eu preciso falar com você. Se for mais uma tentativa de manipulação, não tenho tempo para isso, Raul. Não é. É sério. Quero apenas pedir desculpas. Por favor, me deixe falar. Ana respirou fundo. Contra todas as suas expectativas, aceitou encontrá-lo em um café próximo. O encontro aconteceu no fim da tarde. Raul chegou primeiro, parecendo mais abatido do que nunca. Quando Ana entrou, ele se levantou imediatamente, demonstrando um respeito que nunca antes havia mostrado. Ana, obrigado por vir. Eu nem sei por onde começar, disse ele, visivelmente nervoso. Comece sendo honesto, respondeu Ana, direta. Raul abaixou a cabeça.
Você estava certa. Eu fui um péssimo marido. Humilhei você, controlei sua vida e nunca valorizei tudo que fez por mim. Eu achava que podia ter tudo, que podia usar as pessoas como ferramentas, e olha onde isso me trouxe. Ana o ouviu em silêncio. Continua, Raul. Quero entender por que você acha que isso muda algo agora. Não sei se muda, mas eu precisava dizer. Você não merecia o que eu fiz. E eu vou carregar essa culpa para sempre. Por um momento, Ana pensou em todas as vezes que desejou ouvir aquelas palavras. No passado, elas teriam sido um alívio, mas agora, soavam apenas como ecos tardios de um homem quebrado. Eu aceito suas desculpas, Raul. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Raul assentiu, com lágrimas nos olhos. Obrigado. Mas isso não significa que vou esquecer ou que há um caminho de volta. Minha vida segue daqui em diante sem você. Espero que você consiga encontrar um rumo também. Aquela conversa marcou um ponto final para Ana. De volta à sua casa, sentou-se em sua varanda com uma taça de vinho, contemplando a noite. Daniela ligou. Mas então? Como foi o encontro? Foi libertador. Não por ele, mas por mim. Percebi que não preciso carregar mais nenhum peso do passado. Daniela riu do outro lado da linha. Isso é incrível, Ana. Você merece toda a felicidade do mundo. Ana desligou e sorriu para si mesma. Agora, não havia mais nada que a segurasse. Era o início de uma nova jornada, e ela estava pronta para explorar cada passo com coragem e determinação. Essa história nos ensina que, em muitas situações, quem está sendo subestimado ou tratado com desrespeito carrega dentro de si uma força que, quando bem direcionada, pode virar o jogo. A verdadeira vingança, no fundo, não é sobre retribuir o mal, mas sobre recuperar a autonomia e fazer com que o agressor se arrependa de sua atitude. A história nos convida a refletir sobre o valor da autoestima, da resistência e da capacidade de se reerguer, mesmo nas situações mais desesperadoras. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!